Alan Moore e Dave Gibbons criaram em 1986 a série de quadrinhos Watchmen. E como eu já disse aqui antes, a HQ não tem um protagonista e também não tem um vilão. A HQ tem uma motivação, e aqui a ideia de que todo vilão é o herói da sua própria história é bastante aplicada ao homem mais inteligente do mundo. Inspirado no personagem Thunderbolt da Charlton Comics, esse é o Ozymandias. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like aqui pra não esquecer depois. E agora o Nerd All Stars tem um clube de membros, então se você quiser participar e se tornar um membro do canal pra ganhar algumas recompensas exclusivas, como por exemplo assistir aos vídeos aqui um dia antes de todo mundo, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos pra origem. No final de 1938, o nazismo varria a Europa. Ali, Friedrich Wade comandava uma perfumaria de sucesso, mas quando soube que a sua esposa estava grávida, imediatamente partiu com ela para os Estados Unidos. Então, em 1939, nasceu Adrian Alexander Wade. Alexander igual ao ídolo do seu pai, Alexander the Great, ou Alexandre o Grande. Adrian nasceu numa família rica e logo ficou claro que ele não era uma criança comum. O seu intelecto era extremamente elevado. Aos 4 anos de idade, Adrian já tinha lido os 24 volumes de enciclopédias do pai e ainda estava faminto por conhecimento. Com 6 anos, na escola, Adrian se destacou tanto que a diretoria do colégio achava que tinha alguma fraude ou alguma coisa do tipo. Então Adrian teve que fingir que não era tão inteligente para poder se manter na média dos outros alunos. Aos 10 anos de idade, ele se isolava das outras crianças e por isso passou a sofrer bullying. Só que em vez de revidar ou de se defender, Adrian dizia que iria lidar com isso no seu devido tempo. O garoto passou a aprender Kung Fu até o dia em que ele finalmente revidou o bullying e quebrou o joelho do garoto que o importunava. Adrian teria sido expulso se não fosse pelo pai que subornou o diretor do colégio. E assim, sem mais medo de esconder a sua inteligência, Adrian, com 14 anos, se formou no colégio com louvor e 3 anos depois já estava fazendo cursos de pós-graduação em Harvard, enquanto estudava também sobre a vida do seu ídolo, Alexandre o Grande. Foi nesse período que ele recebeu uma notícia: os seus pais morreram vítima de um acidente de carro. Adrian ficou com a herança e poderia ter uma vida de luxo se quisesse, mas em vez disso, ele só queria entender como Alexandre o Grande, tão jovem, chegou tão perto de unir um povo antigo e primitivo, como sozinho ele foi tão bem sucedido. Adrian queria ser igual, e a única forma de aprender não era tendo respostas, e sim aprendendo sobre elas. Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, foi fundador de Alexandria. Com 20 anos, uniu grandes territórios desde a Ásia até a África. Com 30, criou um dos maiores impérios do mundo antigo, que ia desde a Grécia até o Egito e ao noroeste da Índia. Alexandre morreu invicto em batalhas e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Então Adrian doou toda a sua herança para mostrar que poderia construir um império do zero e começou a seguir os passos do seu ídolo. Passando por todos os territórios conquistados na antiguidade por Alexandre, Adrian foi adquirindo conhecimento sobre o mundo e sobre artes marciais locais, se tornando um mestre em todas elas. Até que um dia, na sua peregrinação, depois de ingerir haxixe, Adrian teve uma visão. Ele encontrou os faraós. Alexandre o Grande não se comparava à grandiosidade dos faraós que inspiraram grandes gênios da humanidade, inclusive ele próprio. Então foi a partir desse momento que Adrian passou a admirar o rei dos reis, Ramsés II. Encontrando a resposta para sua grandiosidade, Adrian volta aos Estados Unidos, para Nova York, e passa a usar sua inteligência para investir no mercado financeiro, assim fazendo uma fortuna em 18 meses, se tornando um magnata corporativo. Nesse período, Adrian conhece Miranda St. John, a única mulher que lhe chamou a atenção.
Ele e Miranda se tornaram companheiros e amantes, mas a busca por grandiosidade de Adrian o fez deixar Miranda solitária. Até que numa noite, ela sai e um contrabandista chamado Moloch lhe oferece algumas drogas mais pesadas. Com isso, Miranda volta para casa, sofre uma overdose e morre. Essa cena mexe muito com Adrian, que a encontra ali. E a partir desse momento, inspirado por outros vigilantes mascarados, ele desejou fazer justiça com as próprias mãos. Na sua sala de troféus, ele reuniu artefatos alexandrinos e, usando uma fantasia que usaria no Halloween, Adrian parte atrás do responsável pela morte de Miranda. Em 4 dias, ele encontra o produtor daquelas drogas e acaba com seu negócio. E quando a polícia chega ao local, Adrian se apresenta, recitando um poema e usando o nome grego do faraó Ramsés. Ele se autodenomina como Ozymandias. O seu nome pode ser pronunciado como Ozymandias, mas ele próprio prefere a pronúncia Ozymandias. Depois disso, Adrian pensa que todo o seu intelecto poderia servir para algo agora que a justiça pela morte da Miranda foi feita. E assim, ele continua atuando como vigilante. Numa noite, ele decide investigar a morte do antigo mascarado, o Justiça Encapuzada, e seguindo os rastros, ele encontra o comediante. É nesse momento que Adrian conhece um oponente à altura. A partir daí, um certo conflito e desconforto entre os dois é criado toda vez que se encontram. Mas o que realmente assusta os Ozymandias é o surgimento do Dr. Manhattan. Em 1960, Adrian é convidado para um evento beneficente onde conhece outros vigilantes como o Capitão Metrópole, o Coruja, e pela primeira vez se encontra com o Dr. Manhattan. Percebendo então a ameaça que o seu poder poderia ser, Adrian começa a construção de uma fortaleza na Antártida, onde qualquer tipo de ataque nuclear seria mínimo. E servindo também como centro de pesquisa e análise para tudo que precisasse, como por exemplo, entender mais sobre o próprio Dr. Manhattan. Adrian era um empresário de muito sucesso, considerado o homem mais inteligente do mundo pelas suas ações e até predições. Então ele se torna amigo do recém-eleito presidente John Kennedy, que percebe, por conhecê-lo bem, que Adrian é Ozymandias. Então em 1962, o presidente conversa com Adrian e pede conselhos sobre a crise dos mísseis em Cuba, dizendo que pensava em mandar o Dr. Manhattan para resolver a situação. Mas Adrian o aconselha a não fazer isso. Ao enviar Manhattan, um ser extremamente poderoso, o mundo ficaria em alerta e isso poderia gerar uma eminente guerra nuclear. Por isso, ele próprio se oferece no lugar. Mas logo depois aconteceria a morte de John Kennedy. Em 1964, Adrian continua expandindo as suas empresas e cria uma produção de perfumes como seu pai fazia e a chama de Nostalgia. Em 1966, Ozymandias recebe um convite do Capitão Metrópole para uma reunião onde seria fundado um grupo de vigilantes, os Crime Busters, onde o comediante também tinha sido convocado. Uma tensão se inicia quando ele diz que a tentativa de criar esse grupo era uma piada. E quando a nem formada equipe se desfaz, o Capitão Metrópole comenta que eles precisam fazer algo com a criminalidade. Alguém precisava parar os erros. Alguém precisava salvar o mundo. Assim, Ozymandias percebe que esse alguém só poderia ser ele próprio. Esse seria o seu propósito na vida. Adrian passa a estudar mais ainda o Dr. Manhattan na tentativa de recriar o seu poder de teletransporte, mas não consegue reproduzi-lo. Então ele parte para outras áreas, inclusive uma delas sendo mutação genética. Como teste, ele faz a sua primeira criação, uma Lynx modificada geneticamente que batiza como Bubastis, e ela se torna a sua companhia. Então chega 1971. E o presidente Richard Nixon faz o que Adrian evitou que John Kennedy fizesse. Ele enviou o Dr. Manhattan para o combate. A ida desse super ser até o Vietnã resultou na vitória e supremacia dos Estados Unidos.
mas isso só intensificou a desconfiança e fomentou a produção de armas nucleares pela União Soviética, fazendo a tensão de uma guerra ser cada vez mais real. Com isso, em 1975, Adrian revela sua identidade secreta, anunciando ao mundo que é Ozymandias e que estava se aposentando da vida de vigilante. Então, em 1977, quando a Lei Keane proibiu a atuação dos mascarados, Adrian já estava aposentado e comandava suas empresas, inclusive criando action figures dele e dos seus antigos companheiros de combate ao crime. Mas nesse período, ele tinha comprado há algum tempo uma ilha particular e fez tudo o possível para excluir esse lugar dos mapas e registros. E convocou em 1981 os melhores cientistas e artistas. O plano de Adrian era fazer uma criação que ele dizia aos seus contratados que seria usada para realizar a maior ficção científica que o mundo já viu. As pessoas ali achavam que um grandioso filme seria feito. Por anos, essa criação foi sendo aprimorada para quando o relógio do juízo final apontasse a meia-noite e o fim do mundo fosse uma realidade. Mas em 1985, a sua ilha é descoberta pelo comediante, e é a partir daí que se iniciam os eventos de Watchmen. Adrian Veidt é extremamente brilhante e não à toa é chamado de o homem mais inteligente do mundo. É sempre calmo, calculista e racional, e talvez por isso tenha um ar um pouco arrogante às vezes. Ele é um estudioso, um historiador, conhecedor de vários campos como física e engenharia mecânica. Tem o seu corpo elevado ao máximo do potencial humano, expert em combate corpo a corpo, de raciocínio muito rápido e é extremamente ágil ao ponto de ser capaz de parar balas com as mãos. O filme de Watchmen representou o personagem de forma muito diferente, mostrando ele com um ar vilanesco, e na verdade ele é totalmente o contrário disso nos quadrinhos. A sua fala passa um tom de paz, de serenidade, sempre muito pensativo e contemplativo. Ozymandias pode ser considerado como vilão por alguns, anti-herói talvez, mas também pode ser considerado como herói por outros. Com uma mente racional, sem encontrar uma outra saída, a sua única opção é que os fins justifiquem os meios, fazendo dele um dos personagens mais complexos, emblemáticos e queridos das HQs. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do Ozymandias. Me segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.